Sejam bem-vindos ao podcast aqui da Cidade Feitiço. Hoje a gente tá com a Aline Leite. Eu, sumida, mas tô aqui, voltei para as raízes da Cidade Feitiço. A gente tá nessa nova temporada agora, programas semanais aqui, né? Um único segmento que a gente vai tentar abranger todos aqueles que a gente tinha no passado, mas é o que tá tendo. Tá trazendo muita gente nova e pra você não confundir, mas será que é tal quadro? Não, tá tudo num quadro só e tudo colocado lá no YouTube pra você assistir. Então, se você está vendo este vídeo, por favor, curta aqui em algum lugar que chega pra mais pessoas. E se você puder, né, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores. Hoje, a gente tem aqui uma convidada especial. A gente vai falar, nesse mês de agosto, sobre duas coisas muito importantes. O agosto lilás e o agosto dourado. Você sabe o que é? Você não sabe? A dona Luísa vai explicar pra gente. Luísa, oi! Bom dia, olá a todos, boa tarde, né? bom dia, boa tarde, noite. boa noite. A gente não tá muito acostumado, né? Acho que é o primeiro podcast oficialmente que eu participo. Já participei de programa de TV, de rádio, mas de podcast é a primeira vez. Obrigada pelo convite e é um prazer estar aqui representando o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e a Comissão da Mulher Advogada da OAB de Catanduva. É isso, a gente vai conhecer agora um pouquinho de quem é a Luísa. Nossa, perguntar isso para uma geminiana é algo complexo, né? A primeira pergunta já começa assim, já. É a pergunta mais filosófica. Vai o programa inteiro, né? Mas enfim. Bom, meu nome é Luísa, eu sou advogada, sou professora, sou socióloga e estou em Catanduva há 12 anos. Sou nascida em Campinas, vivi grande parte da minha vida lá, onde eu fiz faculdade de Direito e de Ciências Sociais. Meus pais ainda moram em Campinas, então sempre eu vou para lá pelo menos uma vez ao mês, porque eles já são idosos, né? Então a gente acompanha eles um pouco mais de perto. E em 2006 eu fui para São Paulo para fazer o mestrado no Largo São Francisco. Também ingressei no doutorado, mas não dei conta de terminar o doutorado. E conheci o meu marido, que ele é catanduvense, né? E essa cidade feitiço me enfeitiçou, né? É muito perigoso. Os homens de Catanduva são homens perigosos. Eles trazem as mulheres pra cá. Eu sei, olha aí, ó. E olha lá, sobrou pra mim. E aí eu vim pra Catanduva em 2011 e cá estou, né? Já dei aula aqui pela região, em Rio Preto, em Votuporanga, em Bebedouro, e gosto muito da região. Não me vejo morando mais em São Paulo. São Paulo, para quem já morou, sabe como é complicado, né? E Catanduva possibilita bastante relações para nós e, enfim, gosto bastante da cidade. Mas ao chegar aqui em Catanduva, nos idos de 2011, eu comecei a perceber que o movimento de mulheres ainda era um pouco embrionário, né? E eu até perguntava, mas cadê as mulheres da cidade? Onde tem, né? Onde as mulheres se reúnem? Porque em São Paulo eu participava ativamente, né? Participei lá da Comissão da Mulher Advogada, participava do NENGE, que é o Núcleo de Estudos de Gênero e da Mulher da USP. A minha orientadora, que era a professora doutora Eva Blay, ela era da coordenadora do NENGE, né? E me indicou para compor uma comissão que organizou a aplicação da Lei Maria da Penha em São Paulo. Que legal! A Lei Maria da Penha, ela foi sancionada em 6 de agosto de 2006, que foi bem o ano que eu estava fazendo meu mestrado, né? O primeiro ano do mestrado. Inclusive, o tema do meu mestrado, quando eu ingressei, era a mulher que praticava crimes, né? A mulher criminosa, porque eu não conseguia aceitar que a mulher fosse só vítima. Eu falava, não, a mulher não pode ser só vítima, né? Mas entrou em vigor a Lei Maria da Penha e eu comecei a me interessar mais sobre o tema. E comecei a pesquisar e a participar dessa aplicação da lei, né? Então, quando a lei entrou em vigor, foi feita uma comissão lá em São Paulo de várias entidades, várias ONGs, Ministério Público, Judiciário, OAB, as faculdades, as entidades, né, das mulheres, enfim. Então, eu pude ter essa convivência com as feministas históricas, né? Aquelas mulheres que você fala assim, gente, eu não acredito que eu tô aqui convivendo, conversando com essa mulher. Que foi, assim, aquelas mulheres que lutaram por todos os direitos que a gente tem hoje, né? Por exemplo, a Melinha Teles, né? Que é uma pessoa, assim, muito conhecida, foi perseguida, presa, torturada na ditadura militar, né? A irmã dela,
agora me falhou o nome da irmã dela, a Clara Schaft, que também bom, as feministas históricas, né? Tava então, lá e você tava lá também. Eu tava lá no meio, né? Então, assim, aprendi muito com elas, as mulheres negras, as mulheres homossexuais, enfim. E eu tava no dia que foi implementada a primeira vara de violência doméstica e familiar em São Paulo, que eu acho até que foi uma das primeiras, não sei se foi a primeira, mas com certeza foi uma das primeiras do Brasil, que foi lá no Fórum da Barra Funda. Então a gente fazia reuniões, né, sempre ali em São Paulo. É que na época não tinha muita coisa de internet, celular. Então, assim, tem poucas fotos, poucos registros dessa época, né? E a gente olha, né? Nem faz tanto tempo, 2006, 2007. Mudou muito. Mas não tinha tanto essa documentação. E a gente conseguia fazer essa articulação, né? Era tudo por e-mail ou telefone. Não tinha WhatsApp na época. Parece uma coisa de 100 anos atrás. Mas, enfim, era assim. E hoje a gente não vive sem, né? Pois é, o Instituto Avon patrocinava. Então, por exemplo, o Sérgio Barbosa, que é um dos homens que atua no tratamento, por assim dizer, né, do homem que pratica a violência, o professor Sérgio Barbosa, ele estava lá, ele era o único homem que participava, né? A gente olhava meio torto assim, mas ele é um cara incrível. Ele fez uma live com a gente em dezembro do ano passado, na campanha do Laço Branco, que é os homens pelo fim da violência contra a mulher. Então o professor Sérgio participava. Então, assim, foi um período que eu pude participar ativamente da promoção de uma lei, da aplicação dessa lei. A gente pensava nas melhores práticas, nessa forma de implementar. E quando eu vim para Catanduva, eu estranhei, porque eu falei, não tem nada disso aqui, né? Bom, quando eu cheguei aqui, eu fui me apresentar na OAB, e aí as meninas, as secretárias da OAB, nossa, olha que legal, né? Uma pessoa que pode participar aqui da OAB. E aí eu fui convidada para coordenar a ESA, que é a Escola Superior da Advocacia aqui de Catanduva, que estava um pouco parada na época. Então a gente reaviveu, né? Ressuscitou a ESA. Reaviveu, acho que não existe essa palavra, mas enfim. Reviveu, pronto. Ressuscitou a ESA, a gente promovia vários cursos aqui, foi bem interessante. Aí depois eu fiquei um tempo ajudando em outras comissões, Comissão de Direitos Humanos, outras questões. Daí depois o doutor André Ângelo, que foi presidente da OAB, no meio da pandemia, me telefonou um dia: doutora, tem um convite para presidir, né, a Comissão da Mulher Advogada. Meu marido não queria, né, porque ele sabe que eu me dedico, né, e todos esses trabalhos, né, gente, são voluntários, a gente não ganha nada para isso. Então, assim, se você quer fazer bem feito, você tem que doar seu tempo, né, e para quem tem filho pequeno, né, já é um pouco mais complicado, trabalha fora e tal. Mas eu aceitei porque eu sabia que era algo importante e eu acredito, assim, que seja a minha missão mesmo de vida, trabalhar com as mulheres, né? E aceitei esse desafio de ser a presidente da Comissão da Mulher Advogada. Isso foi, acho que, 2020. E quando eu assumi, as antigas presidentes, a doutora Cisiane, a doutora Juliana, me ligaram e falaram assim: olha, Luísa, a gente tá na luta para ter um conselho da mulher aqui em Catanduva e vamos correr atrás disso, acho que agora é a hora, né? Porque tava naquele período que era a prefeita Marta, que ela tava substituindo ali o prefeito Afonso. E aí a gente falou, bom, agora, né, uma prefeita mulher, vamos lá para tentar. Fui lá, falei com ela e tal. Aí descobri como que funcionava, fomos fazendo as articulações. O vereador Luiz Pereira também ajudou, que a filha dele é advogada, né? E fomos na Câmara, fomos falando. Aí eu descobri que tinha já como se fosse uma comissão, né, que estava tentando criar o conselho, que era umas meninas, a Nilva e a Joelma da assistência social, a Natália Carnelossi, que é da Montserrat, a Helena Ribeiro, que é do coletivo Ana Montenegro, e a Isaura Pato, que é da Sorotimistas. E aí a gente fez essa comissão, conseguimos elaborar ali o projeto de lei, foi criado o conselho, foi sancionado pela prefeita Marta em novembro de 2021, né, que foi sancionada aí a lei do projeto, e
finalmente, depois, gente, assim, um pouco trabalhoso criar um Conselho Municipal de Direitos, né? Porque você tem que criar toda uma legislação, tem todos os requisitos, né? Então foi um parto, foi realmente um parto. Porque essas meninas, elas já estavam trabalhando para criar o conselho já fazia uns 3, 4, 5 anos, né? E não conseguia criar. Então, porque assim, o que é um conselho de direitos, né? Os conselhos, eles estão previstos até na Constituição Federal, que é uma forma da população participar da criação de políticas públicas, de levar as demandas, né, para o poder público. E o Conselho de Direitos, ele é um conselho paritário. Ele tem, por que ele é paritário, né? Que ele tem metade dos participantes do poder público, metade dos participantes da sociedade civil. Então, por isso que ele é interessante, porque ele consegue pensar ali nas formas de levar o que a população realmente precisa. Ele ouve, né, as pessoas, ele fala assim, olha, temos umas pessoas comuns, vamos dizer assim, ali do público, fala assim, opa, peraí, vamos ouvir a opinião delas. E esse que é o interessante, e criar isso daí foi muito importante. É uma conquista. Sim, eu vejo que foi uma grande conquista para as mulheres de Catanduva. Apesar de já ter outras ONGs, outros lugares que tratam, cuidam das mulheres, mas eu vejo assim que é algo que vai representar uma referência para as mulheres, né, da cidade. E desde então, né, aí, bom, falando do parto que foi para ter o conselho, a prefeita Márcia sancionou, e aí a gente precisava ter o conselho. Aí, porque o conselho são mais de 30 conselheiras, né? E aí foi criada uma comissão para fazer a eleição, o fórum, né, de eleição do conselho. Bom, aí pensamos em todas as entidades que podiam ser convidadas. A Arcos foi uma delas, né? Que a Aline hoje é representante da Arcos no conselho. A OAB, o Instituto Federal, o SENAC, a Sorotimistas. Gente, são tantos. O próprio Conselho LGBT também está no nosso conselho. O Sim Comércio. Nossa, são muitos, gente. E tentando englobar... Associação Mahatma, né? Movimento Negro. Isso, né? Tentando englobar um pouquinho de cada comunidade, vamos dizer assim, para poder ouvir essa opinião, porque é importante. Você sabe como que é importante daí, ser ouvida. Conselho de Psicologia, né, gente? Então, assim, a gente procurou a igreja, né? Por exemplo, a Assembleia de Deus tem representantes. Então, por ser um conselho diverso, né, a gente busca abranger a totalidade das mulheres da cidade. Claro que isso é impossível, né, você saber o que cada mulher quer, mas a gente tá aberto a ouvir, né, o conselho ele se reúne todas as quartas-feiras do mês, né, às 8h30 da manhã, na Casa dos Conselhos, que fica na Rua Ceres, número 80, ali no nosso teto. Então, as reuniões são abertas, né? Qualquer do povo que quiser participar, claro que a gente tem preferência para ser ouvidas mulheres, né? Porque é um conselho de mulheres. Mas os homens não vão ser deixados de lado, mas quem quiser participar, pode participar conosco. Tem direito à voz, mas não tem direito a voto. Direito de voto só as conselheiras titulares, tá? E aí, finalmente, depois disso tudo, foi feito um fórum e o conselho foi concretizado mesmo, né? Em abril de 2021, né? Então, tem 2 anos e meio, mais ou menos, o conselho. E eu fui eleita presidente naquele momento, então, para um biênio, né? E agora eu fui reconduzida à presidência no fórum de eleição desse ano, né? É um desafio, me demanda bastante, eu me dedico bastante, né? Então, demanda um serviço, né? Mas que eu faço com muito prazer, porque eu acho que a gente tem que deixar um legado, né, para a cidade e que as mulheres tenham aí essa referência realmente, né? Então, é trabalhoso, a gente conta com a ajuda das conselheiras, né? Mas o conselho ainda não tem fundo, a gente criou agora uma lei de fundos para ter algum recurso. Alguma coisa ali para ajudar também. Pra gente poder fazer algum, né, as ações, poder, sei lá, concretizar os nossos projetos. A gente demanda bastante políticas públicas, né? Então, a gente sempre vai na Câmara, a gente vai falar com o prefeito Padre Osvaldo,
Ou se um dia for outro prefeito, a gente vai também falar, né? A gente tenta abrir todos os canais, a gente fala com as empresas, a gente faz bastante palestra em escola, em posto de saúde, na assistência social. Gente, onde chama, a gente vai. Por isso que eu falei, né, que eu já fiz um programa de rádio, TV, no regional. O regional sempre divulga as nossas ações também, né? Agora podcast. Então, assim, todos os lugares que abrem as portas, a gente vai, porque eu acho que nesse primeiro momento, o importante é o conselho se tornar conhecido, dar essa publicidade, né? Sim, até porque quem não é visto não é lembrado, e a gente precisa sempre lembrar das coisas importantes. Então, você tem que meter a cara em tudo quanto é lugar e só vai. Você falou... Foi ano passado, eu não lembro a época do ano passado, se foi em agosto ou se foi em novembro, eu não sei o porquê. Teve uma campanha da prefeitura e a gente mostrou com um teatro a violência contra a mulher. Ah, foi muito da hora. Eu tava nesse dia assistindo, foi você? Eu fui convidada pelo Lucas e pelo Alex. Você foi atriz? Eu fui uma rotação de atrizes, teve duas atrizes. A primeira que eu vi não era você. Teve a Vitória, que foi a primeira, depois ela não conseguiu dar continuidade. Aí eu fui em 5 escolas depois, e depois teve a Júlia, que é a irmã dele. Que é atriz também, tá, pô. E aí, quando você acaba o teatro ali, primeiro que a gente... Algumas das atuações foram em escolas. Para fundamental. Aí você já fica com o coração na mão, né? Você vai mostrar essa violência para as crianças, meu Deus do céu, né? Porque não é nossa realidade. Eu não vivi isso dentro de casa. Mas eles estão acostumados, infelizmente, com isso, O né? Vini não viveu isso dentro de casa, mas essas crianças viveram e eu não tava preparada para isso. Aí chegou no final, a gente se apresenta, tudo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Levanta um ser com uma mãozinha, ela tímida. Ai, tia, a minha vizinha, ela apanhava sempre do marido. A gente escutava lá de casa, mas meu pai não deixava a gente ajudar. Aí você fica com a cara assim. Tá. Que legal, né? E aí... Ainda bem que tava as pessoas do CRAS lá também. Né? Aí, tipo... Você vai ouvindo, aí tem umas crianças que você percebe... Eu fui sem óculos, né? Então eu não enxergo, mas depois você põe o óculos pra enxergar o público. Aí você viu umas crianças que elas ficavam com a cabeça baixa, assim, ó. E elas não olhavam, não participavam das perguntas. E aí o conselho, ele ia lá e conversava com as crianças depois, porque você sabia que sofria agressões dentro de casa, que a mãe passava por aquilo. E o conselho da mulher, ele ajuda a ter voz. Essas crianças que estão crescendo e viram essa peça de teatro, elas podem procurar algum lugar para falar assim, opa, a minha mãe sofreu isso, eu não quero sofrer. A gente também foi em alguns CRAGES, e um dos CRAGES tinha um casal assistindo, e o moço começou a chorar. E é muito difícil isso. E aí o moço pegou e falou assim, minha mãe, ela apanhava do meu pai. E eu saí de casa com 15 anos porque eu não aguentava ver, e ela foi espancada pelo meu pai. E assim, essa criação da lei Maria da Penha, esse projeto, essa união das mulheres, essa vontade de mudar o mundo, é verídica e é muito, vamos dizer, recompensadora. Quando você vê que deu certo, quando você tira essa mulher dessa casa, ou quando essa mulher, ela toma por si própria uma força que ela pensava que não tinha, porque ela pensava que estava sozinha. Aí ela encontrou pessoas que falam assim, não, você não pode viver isso. E aí, na hora que você tá lá, no público, ouvindo isso, fala assim, putz, toquei numa ferida aí que eu acho que eu não queria. Eu acho que eu tava na primeira apresentação, que foi porque foi no auditório do Senac, não foi isso? Quem organizou foi o grupo, quem tava fazendo lá era o grupo dos Bardosos. O Alex, né? E o Lucas. Que é o Alex e o Lucas. É bom dar os créditos porque são artistas incríveis, a gente adora o trabalho deles. Gente, eu chorei muito, eu fiquei morrendo de vergonha, comecei a chorar no meio da peça. Mas foi muito emocionante, porque era uma situação de violência e... A gente mostrava os tipos de violência. E que não começa batendo. Tinha cena em casa. Você não começa batendo, né, mulher? Você começa privando o celular, você começa achando ruim de alguma coisa,
E assim, você não percebe. Eu que já vivi um relacionamento abusivo. Hoje não. Hoje tá lindo, Ainda bem. maravilhoso. Então, a Luísa ia te bater. É que Eu ia. Não sou um bom exemplar de homem também, né? Aquelas coisas de... Tudo que é estereotipado de macho... Não me represento. Sorte a minha. Honestamente. Então, como a gente já viveu mais de um relacionamento abusivo, a gente olha pra trás e fala assim, nossa, mas acontecia Pois isso. E eu não entendia o porquê, mas tava tudo bem, porque era normal. Pô, é normal meu namorado pegar a senha do meu Instagram, do meu Facebook, do meu e-mail e ver meu WhatsApp e ficar, sei lá, colocar um espião aqui pra ver se eu falo com outra pessoa. Mas se eu pegasse o celular dele, ele gritava. Então, é normal ser humilhada na frente de todo mundo porque ele quer se sentir o gostosão. É normal ter esse tipo de coisa. Nossa, mas foi só um tapa e depois ele me deu uma recompensa. Mas ele não ficou comigo, ficou com os amigos dele, tudo, mas depois ele me recompensou. Eu fiquei sozinha em casa porque ele não deixou eu sair, mas depois ele me recompensou. Então, essas coisas a gente vai pegando de experiências que a gente viveu. E aí a gente olha mais pra frente e fala assim, nossa, podia ser eu a espancada. Pois é. Eu já passei também por vários relacionamentos, alguns também dessa forma, e também por isso que eu acho que no começo, quando eu comecei as minhas pesquisas sobre gênero, né, e sobre mulheres, eu evitava o tema, né, porque acho que eu não queria reconhecer que eu passava aquelas violências, né, inclusive meu primeiro namorado foi um namoro péssimo. O segundo também foi, né? Caraca, os homens não estão mandando bem mesmo. Pois Nossa é. Mas Senhora. foi 3 anos de violência, assim, que efetivamente ele me batia, né? Então foi bem pesado, assim. E eu não conseguia me livrar daquele relacionamento, porque ele falava que me amava. E ele foi me cercando de tudo isso que você falou, mas na época não tinha celular, né? Ele ligava no fixo de casa mesmo. Pra então, fiscalizar, pra você tava fiscalizar se eu tava, porque se ele ligasse e era pra eu estar e eu não tava, gente, era o fim do mundo. Caía a casa, né? E eu tinha que avisar onde eu ia. Eu não podia pintar a unha de vermelho, porque era coisa de prostituta. Eu não podia passar maquiagem, decote. Uma calça que aparecesse meu bumbum, eu tinha que amarrar um moletom. Short curto, jamais. De repente, ele dava do nada, se aparecia na minha escola, né? Pra fiscalizar o que estava acontecendo. Enfim, foi um relacionamento bem doentio. Quando eu fui prestar vestibular, né? Porque eu namorei dos 15 até os 18. Quando eu fui prestar vestibular, ele não me deixou prestar vestibular fora de Campinas, porque eu não podia ir para longe dele, né? Então, veja, isso influenciou até na minha escolha profissional, até na faculdade que eu fiz. Quantas meninas que deixam de estudar ou deixam de aceitar um trabalho porque o namorado ou porque o marido não deixa, né, gente? Mulheres maduras que eu conheço, né, do meu ciclo de convivência, que não vão trabalhar ou não vão fazer alguma coisa porque o marido não permite, né? Então, isso é uma forma de violência também. Claro que E esse namorado, enfim, chegava até às vezes de fato, né, de violência física, né, de chute, soco, puxar cabelo, né? Então, a gente... Só que eu achava que ele me amava. Porque ele faz uma lavagem psicológica ali. Porque eles viram e falam assim, no meu caso, se você não ficar comigo, você não vai achar ninguém. Sim, ele Porque me olha humilhava o jeito tanto. Que você... pra você ter uma ideia, eu tenho uma risada de porquinho. Então, na hora que eu ri, eu faço porquinho e pronto, acabou. Ele virava pra mim e falou assim, você acha que alguém vai querer uma porca? Você acha que alguém vai gostar de você do jeito que você é? E outra coisa, quando você tiver 30 anos, eu não quero você gorda, tá? Porque onde já se viu eu ficar com uma menina gorda? E isso afeta o psicológico até hoje, nas escolhas que a gente teve, como você disse na faculdade. Mas você quer fazer psicologia? Não, psicologia é só pra gente louca. Acha, você não vai fazer psicologia. Não, mas história? Mas como assim você quer fazer história? Pra quê? Você é retardada? Isso daí não dá dinheiro. Nossa. Aí depois, hoje, você vira e fala assim, como eu fui... dominada. Não, essa questão do peso, gente, eu tinha 15 anos, só que daí você começa a tomar anticoncepcional. Sim. E você começa a ganhar corpo, né, de mulher. Aí ele falava, você engordou, você não era assim. Chegou ao cúmulo de uma festa na casa de uma prima dele, ele me pegar no colo, me arrastar tinha uma balança no banheiro da casa da prima. Me colocou em cima da balança, tá vendo? Você engordou, você não era assim.
me humilhava completamente. E outra forma de violência é você ir cercando a mulher e vai tirando todos os amigos, não deixa você falar com seus amigos. Ou, seus amigos não sabem nada. Eu falava, gente, eles não sabem. O que eu tenho aqui é amor. Claro. Porque os amigos viam o que estava acontecendo e me alertavam e eu não acreditava. Isso é muito recorrente, né? E até notar, mas não tem o que fazer. E até meu pai e a minha mãe. E ele era faixa preta de karatê. A minha mãe olhava, minha mãe falou assim, Luísa, se você casar com ele, ele vai te bater, ele vai te matar. E imagina, acha que ele faria isso? Eu achava que eu ia casar com ele e ficar com ele pra sempre. Eu só consegui. Aí, gente, claro, um dia a gente tem que acordar pra vida, porque não dá pra passar a vida inteira apanhando, sofrendo, sendo humilhada, sofrendo todas as formas de violência. Como que eu consegui me livrar, né, disso? Porque, gente, isso foi em 1997, né? Eu tenho 41 anos, então, assim, imagina, eu não sou tão velha, imagina antes, né, como que eram as situações. Então, eu acredito que a gente já tem conquistado várias coisas, evoluído. Mas como que eu consegui me livrar? Eu comecei a fazer acompanhamento com um psicólogo por um outro motivo, e aí eu comecei a ver que realmente aquilo tava alguma coisa de errado. E um dia a gente foi numa festa de uma amiga minha, né? E aí a minha amiga falou, olha, tem um fulano aqui que tá afim de você. Eu falei, o quê? Alguém afim de mim? Mas eu que sou tão feia, tão gorda, tão burra, porque eu já tava assim, completamente humilhada, né? Como que alguém tá afim de mim? Ela falou assim, olha, ele falou que você é maravilhinda. Aí você olhou e falou assim, não é de mim. Né? Bom, enfim, aí eu acordei, né? Deu isso, falei, bom, acho que eu não sou tão ruim assim. Aí eu falei pro fulano, né? Falei, olha, a gente precisa terminar. Não, pelo amor de Deus, me dá um tempo, eu vou mudar, eu prometo que eu vou mudar. Falei, tá bom, fulano, você tem 1 mês pra mudar. Já ainda deu chance. Ai, gente, dei, né? Otária, né? Aí... Não fala assim, é difícil, pô. É difícil, porque foram quase 3 anos, né? Não tem nada no mundo que tem mais poder de fixação e ilusão do que o amor. A gente pode romantizar o amor quanto a gente quiser. É muito poderoso. É uma construção social que a gente tem de gerações que consegue colocar a gente em uma condição muito mais forte do que uma decisão qualquer. Vou acordar amanhã e falar assim, não amo mais as pessoas que eu amo, agora eu amo outras. Não funciona assim. Não dá pra você acordar um dia e falar assim, hoje eu me amo. Se você não se ama, você já não funciona. É uma construção muito difícil de concretizar e muito difícil de desvencilhar depois, né? No caso, é difícil sair do relacionamento porque ele fica assim, você não vai encontrar ninguém, você não é boa o suficiente pra ninguém, você não sei o quê. E você acredita, porque é a pessoa que você ama. E ele tá falando. Então você acredita que você é feia, que você é gorda, que você é burra. Aí, chega uma hora que você fala assim, não, peraí. Nesse peraí, que eu fui acordando, foi no 5º ano. De traição, de humilhação, de pessoa falando pra você, Aline, acorda. Família dele falando, Aline, oi, tudo bem? Ele é egocêntrico, ele é idiota, acorda. Beleza. Eu terminei com ele com 7 anos e meio. De namoro. De namoro, você entendeu o tempo. Você foi pior que eu. Foi. Por isso que eu falei, é difícil, calma. O tempo de formalizar a ideia na tua cabeça. Porque ser mulher na sociedade hoje não é fácil. E eu falo muito sobre representação. Ele te falava isso, falava assim, não, vai ser pior pra você sem mim. Então, mas às vezes a mulher, ela ainda tenta de novo, né? Igual nesse meu caso. Dá um tempo, dá mais uma chance. Mas em 1 semana eu vi que não ia mudar. E, gente, às vezes a gente tá tão acostumado com esse tipo de relacionamento tóxico, doentio, né? E tá tudo bem. Que a gente não consegue se acostumar. Aí, quando eu comecei a namorar esse outro moço, né? Aí ele não me ligava toda hora, ele não ficava assim ultra ciumento. Eu falava, gente, esse cara não me ama. Porque o padrão de amor que eu tinha era aquele amor doente, possessivo, machista. Até você entender que aquele outro é um padrão normal, que é uma coisa normal, demora. Aí eu terminava com ele, falava, você não me ama. Mas como assim você não tá com ciúmes de mim? Mas como assim? Você vai deixar? Eu sei que esse short curto. Ele não me quer, né? Mas por que esse outro fazia isso? Porque ele tinha a ideia, né? O machismo, gente, ele se baseia nessa ideia da posse do corpo feminino. O corpo da mulher é uma propriedade do homem, por isso que ele pode dominar, ele pode fazer o que quiser, ele pode até bater ou matar, falar.
né? As práticas sexuais que ele bem entender. Então, a violência contra a mulher se baseia nesse machismo que não veio de hoje, né? Que vem de milênios na nossa sociedade ocidental. É estrutural e é muito difícil de romper. O Vini, ele virava pra mim e falava assim, não, eu tenho ciúmes, mas o ciúmes é meu, quem tem que cuidar do meu ciúmes sou eu não vou te impedir de nada. A partir do momento que eu tenho mais respeito do que ciúmes, não tem por que eu transbordar os meus demônios dela, que ela já tem os dela pra lidar. E, inclusive, isso é recíproco, porque eu falava, você não vem com seus demônios pra cima de mim. Eu falava assim, não é possível que essa pessoa existe. E qualquer... Mas não é possível. E era só o mínimo, nunca fiz nada espetacular. Hoje, a gente vê que é o mínimo. Que é o mínimo, eu tava falando. É o mínimo. Fia, eu só tô te respeitando, pelo amor de Deus. E hoje, gente, eu vivo um casamento, parece até um depoimento, né? Mas é um depoimento pessoal também. Isso é muito importante, ainda mais agora no Agosto Lilás, tem que falar mesmo. Porque eu vejo que com a minha história, né, que eu sempre conto um pouco disso nas palestras, todos os lugares que eu vou, muitas mulheres se identificam. E depois de cada palestra que eu dou, gente, eu dou palestra, assim, pra 10 pessoas e pra 1000 pessoas, enfim, né? Mas sempre vem alguma mulher falar, olha, isso aconteceu comigo, assim, assado dessa mesma forma, né? Mas hoje eu vivo num relacionamento, eu sou casada, já vai fazer 12 anos, e eu penso assim, nossa, mas como que é possível viver tão bem, tão feliz, num relacionamento harmônico, de paz, né? Sem você gritar um com o outro. Eu acho que eu nunca pensei que isso fosse ser possível. Mesmo porque quando, né, eu morava com meus pais, vira e mexe, eles brigavam. Só que, gente, meu pai tem quase 80 anos, minha mãe tem 76. Então, eu olho pro relacionamento dos meus pais e falo, gente, que absurdo esse relacionamento, né? E na época, quando eu era criança, eu já via que tinha alguma coisa errada. Eu tinha falado pra minha mãe, divorcia, né? Mas não conseguia, não era. Época. E hoje eu vejo que eu vivo num relacionamento de paz e que é possível pra todas as pessoas e que todas as mulheres têm esse direito de ter uma vida de paz. Gente, isso é o básico para a saúde, porque senão as mulheres adoecem. Mesmo que ele não bata, mas ela vai desenvolver um câncer, uma depressão ou alguma doença psicossomática e vai acarretar um nível de vida para essa mulher que não é o ideal, né? Então, todos têm direito à felicidade. Isso, gente, isso não é de hoje, né? A gente tem discutido bastante no direito, o direito humano à felicidade, que já estava escrito lá na Declaração de Direitos da Virgínia. Declaração de Direitos do Bom Povo da Virgínia, que é a Declaração de Direitos Humanos que antecede a Declaração da Independência Americana, 1780 e pouco. O direito à felicidade. Para que a gente existe? Para que a gente veio nesse planeta? Pra gente evoluir e pra gente ser feliz. Então, se você tá num relacionamento que você tá percebendo, olha, isso me deixa triste, toda hora eu choro, toda hora eu sou humilhada, não posso sair, não posso fazer as coisas que eu gosto. Tenta refletir se isso pra você. Isso se não é isso é só que um relacionamento, isso é um patrão, isso é um familiar, isso é um amigo, pai. Isso vai estar em todo lugar. Eu não sei, eu costumo falar, eu faço a analogia de que a testosterona é o hormônio da imbecilidade. Eu acho que eu falo com propriedade, aqui é meu local de fala. A testosterona é o hormônio da imbecilidade, porque como é incrível a necessidade de autoafirmação em cima da mulher que o homem tem, não só em cima da mulher, né, em cima de si mesmo. Se juntar um monte de homem, eles ficam é esquisito, né? Você fica, que eu costumo falar pra Aline quando para umas motos no sinal e tem uma fazendo assim, você acha que é um homem ou uma mulher que tá em cima dessa moto? Entendeu? Isso é por causa da autoafirmação, é instintivo, é o hormônio que deixa o homem meio derp. E aí? Então isso pode acontecer em vários lugares, de várias formas diferentes. Toma cuidado. Pode ser pro teu patrão, teu colega de trabalho, não importa onde, pode ser na igreja. Aliás, pode ser na igreja. E aí, você vê uma pessoa diferente, você vê uma pessoa que trata você diferente, que nem no seu relacionamento, os outros à sua volta falam assim, vocês são estranhos, né? Nossa, a gente escuta muito isso. Gente, vocês não sabem, eu cheguei a ouvir de colega de trabalho que eu mando no meu marido.
né? Que ele abaixa a cabeça pra mim. Eu falo, gente, né? Não é assim, né? Que funciona. Porque, assim, eu tenho voz dentro da minha casa, né? Eu consigo... Opinião. A gente consegue conversar e chegar no que é o comum pra todo mundo. Mas a galera que fala que você manda no seu marido é a mesma galera que confunde feminismo com femismo. Sim. Como uma espécie de machismo reverso, Gente, que é uma hoje... piada só de pronunciar. Não existe esse feminismo, mulher querendo mandar nome. Não faz sentido. Gente, toda a história do movimento de mulheres, do feminismo, é em busca da igualdade. Não da mulher se superar, ser superior ao homem, né? Daí tem gente que fala, o dia da mulher tem que ter o dia do homem. Gente, não é assim. Acho que a gente tem que fazer um outro podcast só pra poder explicar tudo isso. Mas, só pra dizer, né? Eu falei, como que eu vou mandar no meu marido? Primeiro, ele ganha mais do que eu. Que um dos requisitos, né, de dominação normalmente é o poder econômico. Ele ganha mais do que eu. Ele é faixa preta de jiu-jitsu. Se ele me segurar 5 minutos aqui, eu tô morta. Tá bom. Você não vai mandar ir mais em nada. Então, não, assim... Se você argumentar, eles vão falar, é poder psicológico. Como se o homem sofresse a opressão. A humilhação. E só, Vini, fazendo um parênteses aí, essa questão que você falou da testosterona, quando eu comecei a minha pesquisa sobre gênero, sobre mulheres e sobre a criminalidade feminina, que foi a primeira pesquisa que eu fiz, meu TCC da faculdade, todo mundo reclama, né, TCC. Gente, meu TCC é muito melhor que a minha dissertação de mestrado, por quê? Tem quase 200 folhas no meu TCC. Eu entrevistei 10 profissionais, era a mulher e a criminalidade. Eu entrevistei 10 profissionais que trabalham com mulheres, né? Delegado, juiz, promotor, advogado, enfim. E eu entrevistei as mulheres presas. Então, eu fui nas penitenciárias conversar com as mulheres. Inclusive, quando eu fui... isso lá em Campinas, né? Fui na penitenciária, acho que de Rio Claro. Não era Rio Claro, esqueci o nome da cidade. Quando eu fui na penitenciária, a Suzane von Richthofen, Sussu, nossa amiga, ela tinha acabado de ser transferida para aquele presídio. Então tava um burburinho na cidade, né? Uma comoção. E ela tava lá, eu lembro direitinho da cena, né? E ela tava com a cabeça baixada, eu lembro do cabelo loiro dela, ela sentada assim no chão, isolada, sabe? Mas eu entrei dentro da penitenciária, da cadeia, né, falei com as mulheres na cela, entrevistei as mulheres que praticavam crimes. Mas, Vini, existe, né, algumas... Já tentaram ligar a criminalidade, a violência, à questão de algum hormônio. Buscaram até um suposto cromossomo ligado à violência, que estaria ligado aos homens, né? E não acharam. Então, não há evidências científicas, genéticas, de que a masculinidade tóxica, a violência, a criminalidade dos homens é hormonal, é alguma coisa biológica. Por isso que a gente fala da questão de gênero. Porque o gênero, ele é algo socialmente construído, ele é cultural. E isso se impõe. Nós, seres humanos, nós somos seres culturais, seres sociais, seres políticos. Isso Aristóteles já falava desde antes de Cristo, lá na Grécia. É verdade. Né? Não tem como naquela época também a filosofia falava que o direito da humanidade é ser feliz. Quando você falou, quando isso começou a virar lei, virar daqui, acho que né? Sêneca falava disso. Pré-socrático, já tinha se tocado disso aí. Eu não lembro quem falou, você falou de hormônio que não tem no nosso cromossomos. Eu não lembro quem falou que o humano, ele nasce mal. E a sociedade... Que era Locke, não era? Rousseau? E o Locke, ele se contrapõe. Agora eu não lembro qual que é a sociedade que faz ele ser bom ou ruim. Então ele nasce mal. E aí você vira e fala assim, oi, tudo bem? E aí você olha e fala assim, tá, mulher sofre. Homem também tem o que sofre. Mas peraí. Mas é a exceção da regra, né? Vamos ver ali na balancinha. Eu falo muito, principalmente quando ligado a preconceitos, sobre representatividade, né? Esse programa, a Aline falou de fazer esse programa com o Conselho da Mulher para falar desses assuntos por causa do Agosto Lilás agora, né? Que tá sendo pra gente falar sobre esse assunto, chamar a atenção pra lei e tudo mais. Porque falta... querendo ou não, representatividade, né? Quando você falou de legado, tem que deixar um legado. Você já deixou. Você trouxe pra cá, pro interior, eu não sei exatamente como é em São Paulo, mas pelas pessoas que você estava rodeada lá na tua história, né? Você trouxe pra cá o tema da mulher de uma forma que vai, como eu posso dizer, oxigenar as tradições que a gente tem aqui na cidade. Porque, querendo ou não, Catanduva é uma cidade tradicionalista, né? Ela conserva valores.
Pra alguns valores é legal, pô. Catanduva tem o histórico aí do Padre Albino, tem histórico de solidariedade. Pra outros valores precisa se atualizar. Então, fundando, né, tradicionalmente um conselho, né, contando essas histórias, a gente tá oxigenando para que no futuro a tradição da nossa cidade seja uma tradição melhor, uma tradição mais humanizada, uma tradição mais consciente. Eu falo que é muito importante essa representação, porque é muito fácil pra mim, pra que eu siga a minha vida querendo protagonizar a minha história, quando todos os jogos que eu joguei, o protagonista era um homem branco, né? Do mais besta, do Mario, o Link, do Zelda, qualquer jogo, você pegar a maior parte é um homem branco protagonizando. Heterossexual, essa parte. Aí é muito fácil pra mim, todos os jogos, eu posso citar uma lista infinita de jogos, é sempre o homem branco, né? Raras vezes tem um protagonista feminino, raríssimas vezes. E quando tem, sexualizado. Sim. Então, tipo Lara Croft. A mulher no jogo, ela hoje já tem jogos com mais consciência, estão mudando um pouco. Mas a mulher no jogo geralmente é quem precisa ser salva pelo herói. Ou, nossa, nunca é o principal, né? Ou é um sidekick, né? É o protagonista e tem alguém que auxilia. E isso é muito forte na construção de uma criança, né? Sim. Pra você conseguir pensar, não, eu que vou decidir, eu que vou fazer, eu vou seguir meu sonho. Você precisa de exemplos, né? E não tem. É muito difícil mesmo. Então, essas atitudes, essas palestras, falar sobre isso, traz exemplo. Vocês são os exemplos. Vocês estão sendo hoje os heróis, né? As heroínas. As heroínas sem capa. Das crianças, exato, de hoje. Porque precisava ter investimento pra isso. Pra ter mais protagonista feminino em cinema, em jogo, em série. Percebi isso quando eu fui fazer o teatro também, né? Lá naquela escola e todo mundo virou e falou assim, eu já vi isso acontecer. Eu falei, gente, mas onde eu tô? Eu tô em Catanduva? Peraí. E eu fui me encolhendo e falei assim, nossa tia, aí chega no final, daí você chora, né? Você não chora porque você tá fazendo negócio. Você chega no final e fala assim, ai tia, quando eu crescer eu quero ser que nem você. Na hora que acontece isso, acabou. É sobre isso, entendeu? É sobre isso. Então tá bom, tô fazendo meu trabalho certo, tô fazendo o que eu gosto, aí já chorei. Mas o que eu gostei dessa peça que vocês fizeram, né? Pelo menos eu assisti, acho que é a primeira encenação. Porque foi o lançamento da campanha. E, na verdade, assim, a gente trabalhou junto com a assistência social da prefeitura na criação de um fluxo de atendimento à mulher vítima de violência. Claro, já tinha um fluxo, mas foi esquematizado, né? Um trabalho que foi feito brilhantemente coordenado pela secretária de assistência social, a Marcela Alvarez. Então a gente tem que dar o crédito para ela, que ela tem se empenhado bastante em melhorar a situação das mulheres aqui. Inclusive o Conselho da Mulher, ele é assim, não responde porque o conselho é independente, mas ele tá como se fosse ligado à Secretaria de Assistência, né? Mas aí a gente fez esse fluxo de atendimento à mulher vítima de violência que envolve saúde, delegacia, assistência social, psicólogo, os serviços jurídicos, né, a OAB e o Conselho da Mulher. E aí a gente foi apresentar esse fluxo no ano passado. E aí nessa apresentação do fluxo foi feita essa apresentação da peça. E eu gostei muito da peça porque ela mostra que quem tem que ser trabalhado também é o homem. Por quê? As mulheres, eu entendo assim que hoje as mulheres já percebem que elas têm que ser empoderadas, que elas não podem se deixar sofrer violência dessa forma. Eu acho que as mulheres hoje já estão muito conscientes e isso graças à Lei Maria da Penha também. Gente, a Lei Maria da Penha ela vai fazer 17 anos agora, tá? E como eu acompanhei desde o início a lei... Só um parênteses, você tinha falado alguma coisa que a lei é boa. A Lei Maria da Penha, gente, ela foi uma lei aprovada com 100% dos votos no Congresso Nacional. E precisou algo desse nível acontecer para ela ser aprovada. E ela não foi assim, na época todo mundo falava que a lei era inconstitucional, porque só protegia as mulheres, né? Uma lei que só protege as mulheres. E os homens vítimas de violência, gente? Os homens vítimas de violência tem um código penal inteiro pra eles, tá? Só isso. Enfim, mas a lei foi pensada a partir do caso Maria da Penha, que foi, acho que a maioria sabe, uma farmacêutica, né, que sofreu violência por parte do marido dela. Ele era estrangeiro, veio pro Brasil
e o Heredia, acho que é Marco Antônio Heredia, uma coisa assim. Ele sofreu, enquanto eles namoravam, ele tratava ela super bem. Quando eles casaram e ele veio fazer faculdade, que eles conheceram na faculdade. Quando ele adquiriu a nacionalidade brasileira, ele daí começou a tratar mal a Maria da Penha, até que ele tentou matá-la, forjando um assalto na casa deles, tá? E aí ele bagunçou a casa inteira, deu um tiro na Maria da Penha, ela tava dormindo, com o impacto da bala, o corpo dela virou, então ela ficou lá sangrando no colchão. E ele ficou lá caído no chão, todo rasgado e tal. E aí os vizinhos foram acudir, viram ele lá, acharam que é um assalto, até que viram a Maria da Penha, ela já tava quase morta na cama. Aí conseguiu sobreviver, né? Tanto é que ela tem um livro que fala Sobrevivi, Posso Contar, que é o livro da Maria da Penha. Aí ela tentou falar que ele era o agressor, mas ninguém ouvia, né? Isso foi nos anos 80. Aí, por fim, ela teve que voltar para casa com ele. Aí ele tentou matá-la novamente, eletrocutando a Maria da Penha no chuveiro. Não conseguiu. Aí, por fim, ela conseguiu sair da casa, ficou com os parentes e começou a luta dela por justiça. E, gente, ele ficou quase 20 anos sem condenação. E vocês sabem que no Brasil, com 20 anos, todos os crimes prescrevem, né? Então, quase que ele ficou impune. E aí, esse caso, a Maria da Penha, junto com ONGs de direitos das mulheres, levou para a Comissão Internacional de Direitos Humanos. E aí, o Brasil, gente, o Estado brasileiro foi condenado. Não foi ele, o autor do crime, que foi condenado. O Estado brasileiro foi condenado. Por não ter feito nada. Por não ter feito nada, por não ter uma lei que proteja as mulheres. O Estado do Ceará foi condenado pela demora no julgamento. E o Estado brasileiro foi, então, obrigado a fazer uma lei para proteger as mulheres vítimas de violência e dar o nome da Lei Maria da Penha como uma forma de reparação simbólica, além de uma indenização para Maria da Penha. Então, a lei foi feita por esse motivo, pela luta de uma mulher. Por isso que é importante a nossa participação. Vocês vejam, até no cenário internacional, a Greta, né, que luta pelo direito do meio ambiente, a Malala, enfim, é importante a nossa participação, a nossa luta. E aí o Brasil fez essa lei, foi feito um consórcio de ONGs para elaborar a lei, junto com o Poder Executivo, né, e o Poder Legislativo. Por isso que a lei é uma das melhores leis do mundo. É considerada a terceira melhor lei de cuidado com as mulheres, né, de proteção das mulheres do mundo. Então, ela é uma lei muito efetiva. E aí a lei foi sendo implementada e como eu acompanhei desde o começo, quando eu chegava na sala de aula, né, que eu dou aula desde 2008, eu falava assim, gente, vocês já ouviram falar da Lei Maria da Penha? Não. Ninguém. Não via uma alma levantando a mão. Falava, nossa, gente, mas é uma lei tão importante, ninguém conhece. Hoje, qualquer lugar que você vai, todo mundo sabe. Por isso que eu falo da importância de publicizar. Porque todo mundo sabe. E os homens têm medo da Lei Maria da Penha, viu? Pode parecer que não tem, mas eles sabem e eles têm medo. Duas coisas que o homem tem medo: da Lei Maria da Penha da pensão. E de pagar a pensão, de não pagar a pensão e ser preso. Isso aí os homens têm medo. Então, hoje a lei ela já é conhecida, as mulheres também já sabem que tem essa proteção, falta a lei ser efetivamente concretizada, principalmente aqui no nosso município, que eu vejo que ainda está bastante devagar, né? A gente tem cobrado políticas públicas, a gente tem cobrado judiciário, Ministério Público, delegacias, enfim. Mas não vou falar muito disso, que é um assunto complexo demais. Eu acho que existe uma resistência, como o Vini falou, a cidade é conservadora, né? Então, assim, existe essa resistência, sim, da cidade. Eu vejo que, às vezes, falta um pouco de boa vontade. Por exemplo, a gente senta com o prefeito, fala, prefeito, vamos fazer tal coisa, vamos fazer a Ronda Maria da Penha, que era uma ronda com a Guarda Municipal. Nossa. Foi o comandante da polícia junto, o capitão Renan. Vamos fazer, sim, tal. Tá lá. Tá, nunca foi feito. Foi feito o projeto. A volta a gente compra, é isso, né, mãe? Lá, mãe. A gente se
acredita, né? A gente acredita. Ele promete. Gente, um padre, ele promete, eu vou acreditar, não é verdade? É pra ser, né? Eu vou achar que um padre vai mentir? Não vai, né? Padre? Eu sou católica. Eu fui ministra da Eucaristia na Igreja Católica, gente. Então, assim, eu era da Pastoral da Saúde, ia visitar asilo toda semana em Campinas, sabe? Então, eu conheço os padres e os padres, pra mim, não mentem. Mas, né, nesse caso... Sempre tem uma exceção. É, um padre político, enfim. Mas ali tem várias questões políticas que às vezes a gente não entende. Mas, por exemplo, a gente fez esse projeto da Ronda Maria da Penha. Tinha sido aprovado, foi feito o projeto na Câmara, foi aprovado. Ele vetou, entrou com ação de inconstitucionalidade. Um outro projeto que a gente fez. Existe um aplicativo na Prefeitura de Uberlândia ou Uberaba, que chama... Ai, como que era o nome do aplicativo? Esqueci o nome do aplicativo agora. A gente trouxe para Catanduva, a gente conseguiu o código-fonte, porque era gratuito, não tinha que pagar nada. E era um aplicativo que a mulher, pelo celular dela, conseguia chamar a polícia, ela conseguia mandar áudio, mandar foto, mandar vídeo por aplicativo, fazer a denúncia pelo aplicativo. Porque às vezes, gente, a mulher não consegue, com o marido por perto, ele não consegue ligar para a polícia. Então, ela conseguiria fazer isso pelo próprio aplicativo. Aí o prefeito falou, então não tem custo nenhum, vamos fazer. SOS Mulher. Não, o SOS Mulher é da Polícia Militar. Você tocou um ponto muito importante agora, que é o não tem custo nenhum. Você contou a história, a lei da Maria da Penha é uma grande conquista, é de fato uma lei absolutamente relevante, mas eu vejo ela como um primeiro degrau. Sim. Porque não há, assim, grandes investimentos em falar, tudo bem, agora a gente tem uma lei que protege a mulher, quando algum juiz passar um caso, a gente prende o cara, tá ligado? Porque tem uma estrutura gigantesca pra ser mudada, né? Eu quero ver dinheiro da cultura fazendo cinema com mulher liderando a história, mulher protagonizando. Eu quero ver a gente ter espaços dedicados, profissionais dedicados pra mulher, né? Polícia pra defender a mulher, a polícia da mulher, esse tipo de coisa já é um movimento a mais, né? É que nem eu tava falando com a Aline sobre cota. A cota racial era pra ter sido um degrau 1. Cadê os investimentos para a cultura negra ser exemplar a ponto de fato, o negro hoje ter condições de crescer sonhando em buscar o próprio destino, assim? Porque a gente vê que, meu estágio da UFSCar, na escola pública, os alunos da escola pública não sabiam que a UFSCar era de graça. Eles não conseguiam ter perspectiva. Eu não sabia o que era entendeu? UFSCar. Porque não podia nem sonhar, não se identificavam. Era uma coisa longe, né? A cultura coloca a identidade deles num lugar onde não era pra estar, né? Essa opressão silenciosa tem que mudar, e pra isso não é por uma lei. Eu quero investimentos reais, Sim. Poxa, né? Então é importante a gente estar falando sobre isso pra poder empurrar esse processo, né? Ter um recurso, esse recurso é legal, então tem que ter gente pra atender, tem que ter gente pra direcionar, tem que ter gente pra socorrer. Tem que ter esse recurso, pô. E assim, a lei, ela foi muito mais importante e vista, infelizmente, na pandemia. Porque as pessoas ficavam em casa com aqueles que batiam nelas. Nossa, e como aí? que foi isso daí? Só uma questão, gente. A Lei Maria da Penha, ela não tem só o aspecto de pena, tá? Ela também prevê a questão da educação em direitos humanos, da educação de gênero, bacana. de fazer esses projetos, né? Esses pormenores. E uma às das vezes. questões que eu acho interessante foi que quando eu comecei a falar da questão da peça que vocês fizeram, que eu acho que é muito interessante, e é o que a gente tem que ter falado, porque eu falei, a mulher hoje, ela já sabe que ela não aceita mais isso. Quando ela percebe que ela tá sofrendo uma forma de violência, ela não aceita mais. Então, o que a gente tem trabalhado e o que a gente tem buscado? Trabalhar com o homem agressor. É porque o doente ali é o cara, né? A Monserrat, mulher é a né? vítima. Porque a gente tem buscado isso, e na peça de vocês ficou claro, né? Porque no final... Posso dar o spoiler da peça? No final da peça deles, a mulher conseguia terminar o relacionamento, mas o homem agressor, ele ia pra outra namorada, e o finalzinho da peça já era ele começando com uma segunda peça, né? Com outra mulher. Então, a gente tem buscado tratar, né? Existe, por exemplo, em Rio Preto, o Projeto MAN, em Itabapuã, que tem o Projeto Flor de Lis também, eles estão discutindo as masculinidades
necessidade, porque o homem tem que parar e falar, por que eu faço isso? Né? Onde que eu posso melhorar, onde eu posso romper? Então, a gente quer buscar e trazer para Catanduva. Não tem ainda, tá, em Catanduva. A gente tá pensando em formas, já fizemos várias reuniões para tentar concretizar, né? E às vezes com o trabalho de voluntários também. Já aproveito e deixar o convite pro Vini, né, Vini? Eu já fiz convite até pro meu marido para ele fazer. Porque eu acho que é interessante o homem parar e pensar, porque senão, gente... tem estatísticas, aí eu falo de um olhar da ciência, né, da sociologia do direito, de que existem indícios, existem dados estatísticos de que o homem agressor, quando ele passa por isso, que está previsto na Lei Maria da Penha, lá em 2006 já existia, gente, que esse homem ele não vai reiterar no crime. Então, os níveis de reincidência caem bastante quando o homem é tratado. Se não tem isso, gente, Catanduva, gente, nós temos níveis alarmantes de violência doméstica, tá? Isso não sou eu que tô falando, isso é estatística de justiça criminal. Por isso que eu fico tão nervosa quando eu falo disso, porque parece que não tá sendo olhado com devido cuidado isso pelo poder público. Parece uma brincadeira. Parece que não existe, sabe? Tudo bem, foi feito um projeto de dossiê da mulher catanduvense, para saber as estatísticas, saber onde tá o problema. A gente constrói políticas públicas como? Com números, com dados, com estatística. Se a gente não tem os números, é como se o problema não existisse. Esse dossiê, que é da vereadora Thaís Braz, foi aprovado na Câmara, o prefeito vetou, entrou com questão de constitucionalidade, não existe. Não é feito. E dá um detalhe também, que assim, esses dados, eles são bem menores do que acontece. Porque Sim. até a mulher criar coragem pra ligar pra polícia, pra falar, olha, tá me batendo. A gente chama isso no direito penal de cifra obscura, que é a quantidade de crimes que realmente acontecem e os crimes que são levados à delegacia, né? Porque então existe esse gap, muito comum falar assim, não acho que eu vou lá denunciar o meu marido. Elas têm, mas é o jeito dele. Ele não é malvado. Ele vai melhorar. Ele vai melhorar. E assim, gente, se fosse feito esses dados, a gente poderia saber, por exemplo, onde está o maior problema em Catanduva. As mulheres que apanham estão aonde? Estão no Nova Catanduva, estão no Bom Pastor, estão no Glória, estão no Parque Iracema. Ou estão no aeroporto. Pra poder direcionar isso no aeroporto, né? Porque, gente, todas as mulheres apanham, todas as mulheres sofrem violência doméstica e familiar. É o preconceito, só que o problema é o seguinte, não tem classe social, não tem nada. Só que a mulher rica, que às vezes sofre essa forma de violência, ela não vai na delegacia. Jamais. Ela vai no psicólogo, que não vai poder falar pra ninguém o que tá acontecendo. Ela vai no médico particular dela, né? Ela vai no médico que não vai... Isso, então, não vai ser levado à estatística. Mas a violência, infelizmente, ela acontece em todos os níveis sociais, em todas as classes. Gente, tem mulheres assim que são doutoras que apanham, porque eu faço divórcio todo dia, gente. Eu faço divórcio desde 2005, porque eu sou advogada há muito tempo. Então a gente vê que existe, né? Gente nova, gente velha. Infelizmente, isso é comum em todos os lugares, tá? E na pandemia se agravou muito, né? A Aline tinha me perguntado como que ficou a situação na pandemia. Vocês imaginem que as pessoas começaram a conviver 24 horas dentro do lar. Então, às vezes, um relacionamento que já era difícil, né, ficou muito agravado na pandemia. Então, muitas mulheres não tinham nem como denunciar. O que a gente conseguiu fazer? O Poder Judiciário, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, fez uma campanha do Sinal Vermelho. Não sei se vocês viram, né? Mas a gente participou aqui em Catanduva divulgando essa campanha, que a mulher poderia fazer um sinal com lápis, com batom, com caneta, e chegar, por exemplo, numa farmácia, num supermercado, e fazer esse sinal. E daí, com isso, a pessoa saberia que essa mulher estava sendo vítima de violência e chamaria a polícia. Então, nós tivemos essa campanha, foi feita várias campanhas, a gente participou mesmo na pandemia, em programa de rádio, jornal, tudo, para tentar levar essa consciência, essa tentativa de ajuda, né, para que a mulher fizesse a denúncia. Então, surgiram esses aplicativos também, né, nessa busca de acolher essa mulher vítima de violência, mas vocês podem ter certeza que o número aumentou muito e muitas mulheres sofreram caladas os 2 anos da pandemia, principalmente na época ali que estava o lockdown, né? Realmente muitas mulheres sofreram muito, tá?
E eu entendo, né, Aline, que assim, a gente hoje precisa ainda continuar lutando por políticas públicas, por exemplo, né, só para terminar o que foi prometido para as mulheres e que não foi cumprido. O governo do estado, na época que era o governador João Dória, tá? Que era do mesmo partido do prefeito, que era o PSDB. O governo João Dória lançou um projeto de 40 casas da mulher no estado de São Paulo. Ia ser feita uma destinação orçamentária de R$800 mil para cada município para construir uma casa da mulher. Nós, como aqui em Catanduva, nós temos o Vignoli, né? O filho do Vignoli, que ele era quase um braço direito do governador Dória. Então, a gente pleiteou isso. Ele prometeu para nós que seria dado esse dinheiro para Catanduva, prometeu viva voz, né? Até a Verinha Pinho-Field é madrinha desse Marco Vignoli, e a Verinha estava conosco na reunião com o prefeito ligou para ele, pôs no viva voz, tal, você confirma que é para Catanduva? Ele, confirmo, né? Então a gente divulgou, fez maior festa que ia ter a Casa da Mulher aqui em Catanduva. Nada, a gente até hoje não tem, tá? Estamos esperando então, sentada. Na verdade, me falaram que não foi para nenhum lugar essa verba, tá? Que nenhuma dessas casas foi concretizada em lugar nenhum. Não sei se é verdade. Um dos requisitos era ter Conselho da Mulher no município. Então a gente tinha, né, e pôde pleitear. Parece que não foi para nenhum lugar. Mas, assim, existe essa promessa de ter uma casa da mulher em Catanduva, ou, por exemplo, um CRAM, né, que seria um centro, igual tem o CRAS, o CRES, né, teria um centro de referência da mulher em Catanduva. Eu entendo que seria muito importante, porque para a mulher ter essa referência mesmo, né, e que tivesse assistente social, psicólogo, um atendimento jurídico, talvez um acompanhamento já de saúde ali. Então, seria um sonho, uma referência para nós. Porque muitas mulheres não vão, às vezes, no CRAS ou no CREAS. Né? Sim, não. Então, a gente gostaria... É o nosso sonho maior do Conselho, é ter essa casa ou esse CRAM, né? Quem sabe, um dia a gente... É muito importante, porque ainda mais quando você fala de saúde, a mulher sofre preconceito e sofre abuso, inclusive de qualquer classe, inclusive no hospital, sim, inclusive pro médico, entendeu? Violência obstétrica. Né? Violência obstétrica. Então, um ambiente que tem essa segurança, tipo, mulheres pelas mulheres ali. Sim. Que os funcionários são mulheres, né? A renda, o emprego, né? É um lugar que definitivamente onde o homem não vai ganhar mais, porque nem contrata. Isso ia ser melhor. Gente, né? e a gente fica um pouco decepcionada, porque assim, a desculpa não temos dinheiro. Só que daí a gente olha, já tinha um espaço destinado até esse lugar, tá? E o que está sendo construído? Não sei se vocês têm acompanhado, que tá construindo, já tá de pé, inclusive, porque eu passo todo dia em frente, né? Porque é caminho para minha casa. Ali perto do conjunto esportivo, bem na frente, está sendo construído o Centro da Juventude, tá? Que em tese é do Conselho da Juventude, que também é algo que eu também não vou me dedicar a falar sobre isso, mas já tá de pé a Casa da Juventude e bem pertinho ali, perto da Casa da Mussarela, a Casa Pet, tá? Então, assim, que também já tá com o muro em pé. Já tá sendo erguida. Gente, eu tenho cachorro adotado, gato adotado, a Aline e o Vini também tem um monte de gatinho, a gente ama os animais, a gente cuida de animais adotados, enfim. Mas, assim, eu acho que se eu perguntar pra Aline, se você for colocar numa balança um ser humano e um gato, eu tenho certeza que a Aline vai colocar um ser humano que vale mais, que é mais importante. Não que os gatos e os cachorros não estejam, né? Mas o ser humano ainda é o ser que é mais protegido na nossa Constituição, em todo o ordenamento jurídico internacional. Então, assim, se fosse para investir em alguma coisa, eu entendo que deveria ser investido na mulher, porque, assim, reitero, a nossa cidade tem números alarmantes de violência contra a mulher. Você pega as estatísticas criminais, furto, um furto por dia, roubo, tráfico. Mas só que você vai, violência doméstica tem 20, 40 por semana.
tá? E aí você vai falar com os delegados daqui, você tenta explicar, mas a questão da violência contra a mulher é por causa do álcool e da droga. Gente, me desculpa, isso é muita ignorância. Não, é caráter mesmo. Violência contra a mulher não é álcool e droga. Tudo bem que esses são elementos catalisadores, eles vão aumentar a violência. Mas não é por causa da droga que o homem bate, não é por causa do álcool. Se fosse assim, né, tava apanhando o dono do bar, tava apanhando os próprios... Né, as pessoas estariam apanhando de forma igualitária. Eu estaria apanhando, porque as pessoas estão usando droga. Eu não tô, olha que inusitado, eu ando na rua com tranquilidade, né, ninguém me segue na rua, ninguém fica passando o carro 3, 4 vezes onde eu tô, né, e é porque essa pessoa não bebeu, eu acho que não é por isso. Então, assim, eu acho que é até um clamor, né, que voltem os olhos a isso, né, que voltem os olhos para a questão da violência doméstica e familiar, porque, para mim, ela é a questão mais importante nos dias de hoje na nossa cidade. E promessas foram feitas e promessas não estão sendo cumpridas. Então, assim, a gente vai continuar pedindo, a gente vai continuar incomodando. Eu sei que tem toda uma questão política de partido, né? Tem questões partidárias. Claro, gente, a Casa Pet, ela tá sendo erguida porque a vereadora Ivânia, que é uma pessoa que eu admiro, gosto muito, ela, né, braço direito do prefeito Padre Oswaldo, e ela conquistou, é uma conquista também. Né? Essa Casa da Juventude está sendo erguida também, gente. Os jovens são o futuro do país, né? Eu também tenho filho, eu também já fui jovem. Eu sei da importância disso. Mas não é por falta de recursos. Né? Mas porque... assim, quem que é o presidente do Conselho da Juventude? É o Caio, que é ali o assessor direto do prefeito Padre Oswaldo. Então, assim... Mas não é só por isso, né? A política deles é diferente. Não é por falta de recursos, né? Se você observar a prestação de contas da prefeitura na audiência de finanças, tem mais de 50 milhões de reais em dinheiro que não tem nem direcionamento. Não é nem tipo, esse aqui é pra educação. Tipo, você tira o dinheiro que vai pra educação, tira o dinheiro que vai pra saúde, tira tudo que já tá direcionado. Dinheiro livre da prefeitura tem mais de 50 milhões, né? E eles estão fazendo uma espécie de banco, né? Uma empresa privada. Eles estão, guardando, não entendo qual que é o objetivo, né? Mas, reformar a praça, gente. Tentativa de diálogo não falta, porque como vocês levam essa demanda para vereadores, né? A Thaís Braz cansa de empurrar projeto pela mulher. Não passa na prefeitura. Eu não sei o que tem na prefeitura, não sei quem que é que acha que é bobagem, mas é falta de a gente até sabe, mas eu prefiro não dizer publicamente, né? A gente sabe o que acontece, né? Mas, assim, eu acho um absurdo ficar parado essa demanda, que não é uma demanda da Thaís Braz, né? É uma demanda do Conselho da Mulher, que representa as mulheres da cidade. Sim. Então, assim, pra mim, isso é um cúmulo. E eu fico pensando assim, se o prefeito for reeleito, vai ficar mais, 4 anos essa pauta parada? Sendo que é um governo que se diz humanizado, e aí, como que fica? Vou ter que esperar um dia ter uma prefeita mulher para poder ter políticas públicas para as mulheres na cidade? Até lá, quantas mulheres vão apanhar, vão morrer, vão sofrer sem terem esse acolhimento, sabe? Eu sei que a assistência social já faz um trabalho muito importante, sem assistência social a situação ia ser muito pior, mas eu acho que precisa ser feito mais, a gente precisa avançar mais. Falando da vereadora Thaís Braz, ela fez agora um projeto de lei junto com o Conselho da Mulher. Ela já vai ser votado na Câmara nessa semana, um projeto de lei para criar em Catanduva o Agosto Lilás, tá? Que vai ser o mês de agosto, comemorado na cidade, que é o mês que foi aprovada a Lei Maria da Penha, né? Então, é um mês que vai ser feita a conscientização em escolas, em vários lugares, a respeito da violência contra a mulher. Então, para trazer para o município o Agosto Lilás. Um dos sonhos é ver lá o Congresso já todo com as cores roxas, como ficou na LGBT, agora com as cores roxas, para poder dar essa representatividade e essa força para o Agosto Lilás. E a gente, né, a gente vai na Câmara essa semana, quarta-feira, o Conselho da Mulher vai estar lá para fazer esse trabalho, para fazer essa conscientização de novo, vamos falar, e para ser votado aí esse projeto.
além do agosto lilás, o mês de agosto também é conhecido pelo agosto dourado. Isso, eu não sabia do agosto dourado, só que agora eu tenho várias mães, amigas mães. e assim, elas começaram a postar sobre, eu falei assim, gente, mas que isso? E aí alguns clientes pediram, falaram assim, tá tendo sobre o agosto dourado, não tem como você fazer publicação, não sei o que lá. E eu vi o quão importante é essa campanha. Porque assim, temos mitos, como dissemos agora há pouco, vários tabus em uma cidade conservadora. E tem muita mãe, muita avó que não fazem por mal, mas que dão pitaco naquelas mães novas que estão começando agora sobre a amamentação. Nossa, mas você tá dando mamar ainda pro seu filho? A criança tem, sei lá, 6 meses. Eu falei, é normal, é pra isso que a gente serve, sabe? Essas coisas aqui que a gente tem aqui. E assim, o leite, ele não é fraco de jeito nenhum. Não existe leite fraco. Existe leite, ponto. Leite da mãe. A complementação com a alimentação de frutas, verduras, sem açúcar, por favor, é depois dos 6 meses. E antes dos 6 meses pode ser prejudicial para a criança. A amamentação, o agosto dourado, ele foi feito como um projeto para incentivar a amamentação, que está sendo pouca. Por quê? Eles acreditam que o chazinho vai melhorar, que dar papinha antes da hora vai ser melhor para a criança porque tem mais vitamina. E também tem a parte do leite congelado, que, mas não é meu, eu não vou dar para minha criança. Sabendo que tem várias pessoas que tiram crianças do hospital que estão tomando leite de outras mães para isso. Você, como mãe, sabe como é difícil amamentar. Tem todo um rolê ali, né? Tem. Nossa, elas eram horrível. Como eu disse, né? Eu venho de São Paulo pra cá. Então, meu sonho era ter um parto humanizado. Porque em São Paulo, né? Meu filho tem 11 anos e meio agora. Então, na minha cabeça, eu ia ter um parto humanizado, eu ia ter um parto normal. Na minha ideia maluca, eu ia conseguir fazer até um parto na água. Isso há 12 anos, né? E na maternidade de Campinas existe, né? Mas só que, gente, pra você ter um parto na água, você tem que pagar particular. E na época, acho que eram uns 20, 30 mil reais há 12 anos atrás. Então, não dá pra fazer. E aqui em Catanduva nem tinha. Então, eu fiz o parto aqui, procurei uma médica do convênio que me prometeu que faria o parto normal, né? Se tivesse condições. E já começou o problema aí, né? Que eu sofri violência obstétrica também no parto. Hoje eu tenho um artigo publicado com a minha orientanda, a Marina Landel. Tá publicado, é só jogar no Google violência obstétrica, põe o meu nome lá que vai aparecer o artigo. Mas assim, eu vejo hoje, né? Porque na época, gente, há 12 anos não se falava violência obstétrica, mas eu tenho certeza que eu sofri violência obstétrica e fica tudo... Mas vai passar um tempo, mas eu tenho certeza, eu fiquei com esse sentimento, tanto é que eu não tive outra gestação, eu não tive outro parto, porque foi muito marcante pra mim. Eu queria esse parto normal e teve que abrir a barriga, fazer cesárea, e a cesárea pra mim foi péssima, porque eu não tava preparada. Sempre a gente faz curso de pré-natal, né? E falava de cesárea, eu abstraía a minha mente, porque eu tinha certeza que ia ser parto normal. Não é comigo, né? deixa eu ouvir o resto. E nos cursos falavam de amamentação, eu sempre quis amamentar a criança, né? Eu falo, não, vou lá amamentar até 2, 3 anos de idade. Só que às vezes não é exatamente assim, ainda mais quando não existem os profissionais preparados para isso, que não existia na época. Hoje, em Catanduva, graças a uma lei da vereadora Thaís Braz também já tem doulas, as doulas podem acompanhar o parto no hospital. Quando eu vim pra cá, gente, ninguém nem sabia o que era doula. Não. Tá? Então, eu não tive uma doula. Pra quem não sabe, doula é uma mulher que já... Gente, isso, se a gente for pensar, né? Na época dos nossos avós já existia doula, né? Porque os partos eram em casa. Mas agora, no parto no hospital, é mais uma coisa que tiraram o poder da mulher. Porque quem fazia os partos antes eram as parteiras. A mulher tinha esse poder de trazer a vida. E isso foi tirado pela medicina, né? Que são os médicos agora que fazem. Mas as mulheres estão retomando esse papel de poder participar do parto, ajudar o parto de outras mulheres, né? Nesse fenômeno que é o parto. Então, hoje já existe uma lei em Catanduva para poder ter o acompanhamento da doula, do pai, justamente para evitar as violências que podem ocorrer, né, dentro ali do parto, mas eu não tive isso. Então, o parto eu vejo que foi uma forma de violência também. Depois, na amamentação, também não havia naquela época
uma explicação correta sobre isso. E aí, o que aconteceu? O Pedro nasceu meio de supetão. Estourou a bolsa, meia-noite, eu olhei aquilo e falei, gente, o que é isso? É o tal do tampão mucoso. Eu achei que eu tinha feito xixi na cama, gente. Eu tava lá, sabe aquela... Eu tava arrumando o quarto do bebê, tava super cansada, sentei na cama, tomei banho, sentei na cama. Olhei e falei, o que eu fiz aqui? Aí que eu falei, bom, alguma coisa tá errada. Liguei pro meu melhor amigo, que é dermatologista, gente. Oi. Aí ele falou assim, olha, Lu, é pro hospital. Eu falei, eu vou dormir, amanhã eu vou. Eu falei, olha, ele falou, vai agora e vai preparada pra não voltar. Aí eu falei, porque eu não tava sentindo nenhuma dor. Então, aí depois, enfim, mas hoje eu vejo que poderia ter sido feita a indução do parto, normal e tal, né? Mas aí o Pedro nasceu e como rompeu a bolsa, tudo, eu acho que o leite não desceu. E a médica falou, olha, você pode tomar Plasil, que o Plasil ajuda a descer o leite. Só que eu comecei a tomar o Plasil e vinha muito leite. E aí ele começou a vomitar, então foi toda uma questão. Não é fácil amamentar, tá? Todo mundo, a gente tem essa romantização da amamentação, como se fosse algo muito fácil, natural. Não é. Você tem que ter ali um preparo, um estudo, né? Preparar a mama para isso, Sim. né? E ter essa consciência de que é difícil. Gente, mas eu juro pra vocês, é muito mais fácil pôr o peito pra fora e amamentar, porque aquele leite já tá pronto, já tá na temperatura certa. Tá quentinho. Você não tem que ficar limpando. Gente, é um horror lavar mamadeira. Que você tem que lavar tudo aqui de mamadeira, higienizar, põe, né, pra esterilizar. Preparar o leite custa caro pra caramba. Tá? Eu nem sei quanto tá custando uma lata de 60 leite. pau. Mas... Uma. Enfim, é mais fácil amamentar o peito. Não é tão fácil no começo, tá? Mas é uma questão de se adaptar os dois. E vocês vão ver que é algo prazeroso, que é algo que aí sim vai se tornar natural e é o melhor pro seu filho. Porque ali no leite materno tem todos os nutrientes, tudo que a criança precisa, nem água ele vai precisar tomar. Então, assim, a criança vai conquistar a imunidade, né? E além de todos os alimentos que ela precisa. Então, é muito mais fácil e mais natural e melhor para a criança dar leite do peito do que a mamadeira. Num passado não muito distante, nem se questionava isso. Né? Isso era muito claro, muito óbvio. Aí eu culpo também a desinformação um pouco sobre o marketing dos leites, né? Os leites para criança, de 80 conto, um potinho de leite em pó, que tem um monte de nutriente, vitamina, que é o perfeito pro crescimento da criança. Perfeito caramba, que assim, a indústria e a ciência, a gente já conseguiu colocar a sonda em Marte. Pois é. Mas o segredo da vida, aceita, ainda tá dentro da mulher. A gente não cria em laboratório. Você pode fecundar o que você quiser, não prospera, não avança. O segredo da vida tá dentro do corpo feminino, dentro da mulher. Não tem outro lugar ainda. Então a alimentação, não adianta inventar, meu. Assim, não adianta. Eu sou da opinião que a natureza ela é perfeita, né? Então, como eu disse, eu não sou mãe, mas eu tenho várias amigas mães que quando elas viram mães, você partilha daquilo, você vira uma aliada, você fica ali do lado na sua rede de apoio e você fala, putz, é assim? E aí, elas partilhando comigo as ideias. Quando você vai parir, talvez tenha acontecido isso, você tem o seu corpo, ele se prepara todo pra parir. Então, ele solta a ocitocina e solta vários outros bomba de hormônios pra virar pra você e falar assim, agora você tem uma cria, você tem que amamentar. É isso, não só pra gente, mas também pra todas as fêmeas de todos os gêneros. E aí, o que aconteceu? Nesse caso, a minha amiga, ela ia ter um parto no dia 27. No dia 19, ela foi no médico e falou assim, olha, sua placenta envelheceu. Nós vamos operar amanhã. Ela, oi, tudo bem? Não. Como assim? A gente vai abrir sua barriguinha amanhã e é isso que vai acontecer. Ela sofreu um pouco porque ela também pensava no parto normal. Ela fez pilates pra parto normal. Eu também fiz. Pra preparar tudo. Falou, meu corpinho vai aguentar, vai dar conta, vai ser lindo. Mas não, chegou na hora, ela foi surpreendida. A criança nasceu canceriana, graças a Deus. Oi, Oliver. Aí, o que acontece? Ela teve uma dificuldade.
Porque todo mundo dá opinião. Não, faz assim, faz aquilo. Mas não tem uma doula, uma pessoa especializada ali. E ela foi muito bem recebida. No caso, ela foi pro Padre Albino e teve um dia que ele tava chorando por um outro motivo e ela pensou que era o leite dela, que ele não tinha tido pega direito e ele tava com fome e ela foi lá chorando tudo. As moças sentaram ela, acalmaram ela, se você não acalmar, o leite não vai descer. Tem esse detalhe, tá? O leite não desce, você fica nervosa. Acalmou a menina, fez tudo, falou assim, você faz a pega assim, assim, assado. O menino mama até hoje, mais de 1 ano. E ela tá super feliz com isso. Por quê? Ele ganha imunidade, ele tá comendo outras coisas, tá? Só que foi assim, a introdução alimentar sem tirar o leite. Diminuindo, claro, mas sem tirar. E ela também doava o seu leite. Então, ela entrou em contato com o Padre Albino, sabendo da importância do leite, porque ela foi... ela teve esse curso que antes tem. Né? Ela teve essas instruções de, olha, o leite não é fraco, não existe isso. Aí ela teve essa instrução, ela estava tendo muito leite, falou assim, opa, peraí. Tem que esterilizar o potinho, tem que mandar de um jeito lá, que eu não sei como que é, mas tem que mandar de um jeito todo especial, só que pode mandar e pronto, acabou. Você congela e salva a vida de outra pessoa. Porque é uma coisa que salva a vida. Sim. A criança, ela tem problemas por causa da introdução alimentar muito, muito precoce. Ah, mas meu filho não toma leite ou ele tem alergia. Aí são casos específicos. Exceções, né? São outras coisas que não se deve levar em conta. E o agosto dourado, ele tem um incentivo de falar isso. Oi, mulher, tudo bem? Tá tudo bem. Seu filho tem tudo que precisa, que nem você falou. Ele não precisa beber água. Gente, o leite é tão assim que ele não precisa beber água. Sim. Ele tem tudo ali. É perfeito, né? É o alimento perfeito. E a natureza é perfeita, que nem eu falei. E é por causa disso. Quando você fala a natureza é perfeita, eu tenho minhas dúvidas. Mas quanto a isso, não tem como fugir. Gente, no exterior, pra vocês terem ideia, tem gente que usa leite materno como remédio. Tem uma mulher muito doida, que meu filho que vê na internet as coisas, que ela joga leite materno no olho do filho, do marido, pra poder curar alguma coisa, ter sol, essas coisas. Não precisamos chegar nesse nível, né? Mas a gente tem que saber para que serve o leite materno, que é para um bebê, né? Ou para uma criança de até 2, 3 anos, né? E é o alimento mais indicado. Para mim foi muito frustrante não conseguir amamentar muito tempo. Com 3 meses meu leite foi secando. Então também acho que por conta dessa desinformação que havia na época, né? Então foi muito frustrante para mim. Mas aconteceu e hoje eu luto para que outras mulheres não passem por isso. Sim. Então, que as mulheres tenham direito ao parto normal, ou se ela não quiser de jeito nenhum parto normal, que ela tenha direito à cesárea, que ela tenha direito de amamentar seu filho, que as empresas ou o poder público tenham uma sala destinada à amamentação. Gente, isso tem lei, que é obrigatório, tá? Empresa que tem, acho que mais de 30 funcionárias mulheres, eu não lembro exatamente porque isso é ligado ao direito do trabalho, né? Mas uma empresa que tenha um X de mulheres tem que ter um lugar destinado a uma sala de amamentação. Até porque tem uma lei também que fala que a mulher pode ter 1 hora do seu dia para amamentar a criança, podendo sair mais cedo ou deixando essa hora no meio do trabalho. E aí, vamos supor, o marido é ele que fica em casa, ela que trabalha, ela que é a provedora, ele tem um filho. Aí, leva-se a criança pra ela amamentar lá e ela fica aquela hora com a criança. Ela vai no banheiro amamentar. Você come no banheiro? Você não come no banheiro. A criança tem que comer no banheiro. Por quê? Porque, nossa, mas você vai tirar o teu peito pra fora? Você não quer olhar? Põe uma toalhinha na tua cara. Vai cada uma. Olho tem pálpebra, né? Fecha. Pois é, gente. Então, eu queria que o ouvido também tivesse, mas infelizmente não tem. Eu tenho que ouvir umas coisas. Muito bom. Gente, é um alimento ali. Então, se você vê uma mulher amamentando, fica encarando, né? Ou às vezes tirando sal, desvia o olhar, respeita a privacidade daquela família, né? E incentive, se você tem uma esposa, uma filha, uma irmã, incentive também a amamentação. É importante a participação dos homens na luta das mulheres, né? Eu tenho voltado bastante isso. Quando eu engravidei e descobri que era um menino, eu fiquei meio triste. Falei assim, eu queria tanto uma menina pra eu poder criar uma mulher feminista, cheia de laço, né? Que luta... Não, pra criar uma feminista, pra que lutasse pelos direitos. Você pode criar um feminista. E eu lembro que eu tenho uma amiga que era lá de São Paulo, que ela era presidente da Comissão da Mulher Advogada na época, ela falou assim...
Amiga, mas é muito importante que as mulheres feministas tenham filhos homens, para que a gente também eduque esses homens, né? Então, eu vejo a importância de muita gente hoje falar, não quero ter filho, só quero ter filho pet, né? Mas mulheres e homens, né, também, tenham filhos, porque... Gente, é uma experiência incrível, assim, mas apesar de todos os perrengues, tá? Perrengue no parto, perrengue na amamentação, noite sem dormir, mas é a melhor experiência do mundo. De tudo que eu já fiz, né? Sei lá, já escrevi livro, já viajei o mundo inteiro, já curti balada, já fiz de tudo que podia ser feito, né? Mas de tudo isso, ser mãe é a melhor aventura que é possível, né? E ser pai também, porque eu vejo isso no meu marido. Então, é maravilhoso você ver o ser humano crescendo, você começa a se entender a humanidade, entender sobre o universo, né? Então, é algo muito incrível que eu vejo que muitas vezes as pessoas estão se privando, essa é a palavra, se privando dessa experiência, né? E eu acho que você vai se libertando do seu egoísmo. O egoísmo é o que a gente tem de pior, né? Uhum. E a gente começa a se libertar do egoísmo, você começa a desenvolver um amor que você não sabia que existia. Então, permitam-se ter essa experiência. Claro, gente, tem muita gente que não pode ter filho, tem gente que não tem condição financeira pra isso. Mas não fica pensando, não vou ter dinheiro. Não, gente, mas tu não vai ter. Nunca vai ter, galera. Hora certa nunca vai ter. Nunca. Você falou, apesar dos perrengues, mano, perrengue tua vida vai ter aos potes. Nenhum desses perrengues vai te trazer a luz de um benefício depois que você vai carregar pra vida toda, se Deus quiser, né? Pois é. Então, tipo, perrengue você vai ter acidente, vai ter coisa que você não tá esperando, vai ter. Esse daí não dá nem pra chamar de perrengue. De fato, você estuda qualquer licenciatura hoje, você aprende. Psicologia do desenvolvimento. É a fase mais estressante do desenvolvimento humano de qualquer lugar do mundo. A fase mais estressante. É mais estressante do que você tentar entrar no vestibular, do que você tentar arranjar emprego, você passar por desemprego. Várias coisas são estressantes. Mas a fase ali, do primeiro aninho, primeiro aninho da criança é a fase mais estressante da vida. Você vai dormir mais mal recompensadora. E transforma você. Eu costumo falar que a dor transforma. Sim. Talvez se não fosse estressante, a gente seria ainda mais incapaz de ser pai ou mãe depois disso. Né? O estresse te transforma. Mais de uma pessoa, aliás, geralmente, quando a gente pergunta as metas das pessoas que estão aqui, quando a pessoa é mãe ou pai, a pessoa fala imediatamente, eu tinha outros sonhos. Mas hoje o meu sonho é pra minha filha ou é pro meu filho. É a felicidade do Esse filho. tipo de coisa, de você lutar não pra construir o seu mundinho, mas construir um mundo melhor pra outra pessoa, isso é lindo, isso tem que de fato ser divulgado, tem que... Quando você falou, tem um filho sim, eu pensei, mano, precisava, pelo menos da metamorfose. Sabe? Metamorfose pelo menos a metamorfose, entendeu? Porque é muito importante. Mesmo que não seja da barriga, né, que seja adoção adotado. também, e é um amor fora do peito, tipo, mesmo se for adoção, é você que criou. Aí você já pensou assim, teu filho tem 11, 12 anos agora. É Pedro, 11 né? anos e meio, é isso. Você já pensou, tipo, ele lutar por uma luta que você também luta? Pois é. Você fala, eu criei certo. Fui eu que fiz. Todo mundo fala assim, nossa, seu filho é tão educado, tão bonzinho, tão incrível, tão inteligente. Você fala, então. Obrigada. E a gente luta muito mais, né, por ele. Por exemplo, hoje a gente se diverte, a gente sai mais, a gente viaja mais, porque eu quero mostrar as coisas pra ele, eu quero mostrar o mundo pra ele. Sim. Né? Quero ensinar, Então, assim, gente, tenham filhos, é isso. Gente, essa conversa tá muito boa. A gente começou... Daria pra conversar pra sempre, a gente precisa caminhar pra um final. Pois eu já tô ia falar isso. Já passou aqui do horário, inclusive. Eu ia terminar agora com... A gente começou com agosto, que a gente está falando de coisas muito importantes, que é sobre não deixar acontecer a violência quando você começar, vai embora, tá? Terminou na dor, né? Vaza. Começou na dor e terminamos no amor do agosto dourado,
que é sobre ter filho, sobre amamentação, com a Luísa aqui. Foi maravilhoso conhecer você, tudo isso, toda a sua luta, toda a sua mudança de mundo, porque assim, a gente tem a capacidade de mudar o mundo. Ai, mas o mundo é muito grande, quem é teu mundo? Então, a gente tem a capacidade de mudar o mundo e você tá mudando o mundo e muito bem, parabéns. Obrigada, gente. E muito obrigada por ter vindo deixar a sua história aqui marcada no nosso podcast. A gente vive, né, num mundo de infinitas possibilidades. Então, eu nunca na minha vida imaginei que eu ia morar em Catanduva. Eu nem sabia da existência da cidade antes de conhecer o Eduardo. Eu nunca imaginei que eu ia morar aqui. Nasci numa cidade de 1 milhão de habitantes. Morei em São Paulo, tem 20 milhões. Agora eu moro numa cidade de 130 mil. E assim... Obrigada, Eduardo. Mas assim, a gente vê que a gente pode atuar, que a gente pode tentar melhorar as coisas onde a gente tá, né? E mulheres que sofrem violência, pensem na seguinte frase: a gente só está onde a gente se permite estar. Então não se permita estar num lugar que você vai ser humilhada, que você vai apanhar, que você vai ser obrigada a fazer coisas que você não deseja fazer, né? Rompa esse ciclo da violência, pense que você não está sozinha. O Conselho da Mulher, nós temos as redes sociais, tá? A nossa rede social é CMDM Catanduva, né? Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Catanduva. Pode adicionar a gente no Instagram, no Facebook também, tá? E aí pode entrar em contato conosco, mas procure ajuda, tá? Não sofra sozinha. A Comissão da Mulher Advogada também pode receber vocês na OAB. Vocês podem ir até a OAB e pedir para entrar em contato com a Comissão da Mulher Advogada, se for o caso. Mas assim, a gente tá buscando formas de melhorar a vida das mulheres de Catanduva. E nós precisamos que os homens lutem ao nosso lado e que as mulheres não se permitam sofrer e também entrem para essa luta. Eu agradeço imensamente o convite da Aline, do Vini. Parabéns pelo podcast, adorei conhecer vocês também. Saber que existe vida inteligente em Catanduva. Vida crítica, né? Olhares. Não, os dois, gostei bastante. É importante a gente ter esse olhar crítico, né? E não aceitar as coisas tal como elas são colocadas. A gente viu muito na pandemia reprodução de discursos assim, que você fala, meu Deus, não acredito que tem gente que pensa assim, né? Gente anti-vacina, sei lá, que a terra é plana. São coisas que a gente acha que já deviam ser superadas, que... E a gente acha que não tem, né? Aqui, Mas existe. Tem. Então, é importante a gente conhecer, né, vida inteligente e crítica aqui na cidade. Parabéns pelo podcast. Obrigada pelo convite. Obrigada, Nossa, muito Luísa. obrigado. Eu fiquei até mais feliz. Ó. Deu até aquela afagada no ego. Isso. Oi, ego, tudo bem? Porque é complicado. A gente tem que parar o mundo. Peraí. Segura aí a sonda em Marte. Rapidão. Que eu preciso explicar pra esse parceiro aqui que a Terra não é plana. Ai, nossa, me dá uma preguiça, mano. Aí tem vezes que você tá e fala, não, deixa A eu pessoa sonhar te que a Terra é manda plana. a mensagem de outro país pelo celular falando a Terra é plana. No avião a pessoa manda mensagem. Pois é. Ai, mas Complexo. enfim, é complicado. Bom, Mas você que ficou por aí, muito obrigado pela sua audiência. O senhor Vinícius ia da finalização, eu cortei ele. não, segue o Marco. É o programa das mulheres da Agosto Lilás, ó. Eu não vou oprimir ninguém. E a gente não vai te oprimir também, porque os homens também têm voz, viu? É isso. E você que quer participar de um programa de podcast, que você acha legal algum assunto aqui, vem falar com a gente, que a gente está disponível nas redes sociais, que estarão aqui embaixo, em algum lugar que o Vinícius vai colocar na legenda. E muitíssimo obrigado pela sua audiência. E parabéns por ter assistido um podcast de muito conteúdo.